Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sente-se, por favor, fique aí à vontade. Glória a Deus que nos deu a nova oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje na presença dEle para recebermos a sua palavra. E nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir, amém? E ouvir pela palavra de Deus. Eu espero que Deus fale bastante com você hoje, no nome de Jesus. Porque Deus quer que você, meu irmão, seja tudo aquilo que Ele planejou que você fosse. Nem nada além e nada aquém. Mas desde o dia em que Deus planejou a sua vinda nesse mundo, Deus tinha suas expectativas e ainda tem. E Deus vai nos cobrar segundo essas expectativas, segundo o propósito para o qual Ele nos enviou. Amém? E a Bíblia diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas fui eu que escolhi a vós. E o Senhor diz: eu vos nomeei para que vades e deis o quê? Frutos. E o vosso fruto permaneça. Então veja bem, todos nós temos, vamos dizer assim, algo em comum. Nós fomos nomeados por Deus, nomeados filhos de Deus, servos de Deus, para frutificar. E Deus quer nos ver produzindo. Quando nós não estamos produzindo, alguma coisa não está bem conosco. Porque nós fomos feitos para frutificar. Nós fomos nomeados para esse fim. Quando eu não estou produzindo é porque algo está errado. Você planta a árvore, espera que ela produza, ela não produz, você começa a ficar preocupado. Você vai lá, poda, rega. Mas eu não sei se o problema é esse. Geralmente, quando a coisa não está muito boa e aquela árvore não está produzindo, geralmente o problema dela são as suas raízes. Jesus falou algo sobre isso. Ele disse lá no Evangelho de São Lucas, eu queria que você abrisse, capítulo 13, versículo 6. Jesus tinha o costume de falar por parábolas, né? Eu gosto muito disso. Veja que Jesus falava a linguagem das pessoas com quem ele se relacionava. Jesus falava muito, usava parábolas falando do mar, dos peixes, falava das árvores, das plantas, porque era o mundo que eles viviam naquela época. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele ia falar da informática, da internet, ele ia falar dos meios de comunicação, ia usar, meu irmão, as coisas do cotidiano para ensinar o reino dele. Eu acho que não tem coisa melhor para se ensinar do que usar as comparações. Depois a gente não esquece mais daquilo. Você lembra, você guarda. E Jesus ministrou essa parábola aqui, que está no Evangelho de Lucas 13, 6. Então aqui diz assim, pessoal. Ele dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, pois a mandarás cortar. Então veja bem, Jesus disse: um certo homem tinha uma figueira plantada, uma vinha. Que vinha era essa e que figueira era essa? Lá em Isaías 5, a Bíblia diz que a vinha do Senhor era Israel, o povo de Israel. Inclusive a Bíblia diz que Jesus veio para os seus, para os israelitas, mas como os judeus não receberam, não reconheceram Jesus como Messias, a graça de Deus então nos alcançou. A Bíblia diz lá em João capítulo 1, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam.
Mas todos aqueles que o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, a Bíblia diz em Romanos que nós fomos enxertados no reino de Deus. Nós, meu irmão, o Senhor então nos colocou, nós não éramos do reino de Deus, mas Ele foi lá e nos enxertou. Efésios 2 diz que nós estávamos sem Deus no mundo, que nós não fazíamos parte da comunidade de Israel e que nós estávamos distantes de Deus. Mas a vinha não produziu, Deus então nos plantou e Jesus nos comparou a uma figueira. E ele disse, olha, certo homem, ou seja, Deus, tinha uma figueira plantada na sua vinha. E diz a Bíblia que esse homem veio para inspecionar essa figueira. Chegando lá, encontrou a figueira sem frutos. E a decisão dele foi qual? Foi cortá-la. Disse, olha, eu vou cortar. E por que o senhor vai cortar? E o dono da figueira disse, e da vinha, disse, olha, porque ela está ocupando a terra inutilmente. É o que eu falei antes no início. Meu irmão, Deus vai nos cobrar segundo as expectativas que Ele tem a nosso respeito. Ninguém que planta, planta por plantar. Quem planta, planta com o intuito de quê? De colher. Se Deus nos enviou esse mundo, se Deus decidiu que eu e você viéssemos e vivêssemos aqui, Ele espera frutos de nós. A Bíblia diz, fomos nomeados para dar frutos. Então, chega uma hora que o Pai quer ver esses frutos. O Pai que investiu em nós, hein? E para nos plantar no reino dEle, Ele teve que abrir mão do seu Filho. Jesus morreu, derramou o seu sangue, para que Deus pudesse pegar uma muda nossa e colocar ali junto da sua via. Nos fazer povo dele, porque nós não éramos povo dele. E a Bíblia diz que hoje somos povo dele. Diga graças a Deus. E hoje ele é o nosso Deus, louvado seja ele por isso. Mas ele quer ver os resultados na nossa vida. Mas glória a Deus, pessoal, que a vinha e também a figueira, ela tem um administrador, que Jesus chamou de vinhateiro, que é ele mesmo. Que é o Senhor Jesus, que é aquele que intercede por nós diante do Pai. E com certeza, muitas vezes o Pai, meu irmão, quis trazer juízo sobre a nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos frutificando. Ou não estamos frutificando da maneira que o Pai espera que nós venhamos frutificar. Da maneira que o Pai deseja que frutifiquemos. E muitas vezes o Pai pensou, meu irmão, em trazer juízo. Ó, esse aí não tem jeito não. Eu vou ter que arrancar, chega. Mas o Senhor Jesus é aquele, meu irmão, que intercede por nós diante do Pai. E ele diz que o vinhateiro pediu para o dono da vinha, me dê mais um ano, um período de um ano, para que eu faça aqui, para que eu escave, eu esterque, mas o vinhateiro foi muito claro, ele disse, se dentro de um ano frutificar, ele disse, então ela fica. Mas se dentro de um ano não der frutos, será o quê? Será cortado. Do que Jesus estava falando? Meu irmão, Jesus estava falando da segunda vinda dele. Esse ano que Jesus disse, dentro de um ano, é esse período em que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. E ele pediu tempo para o Pai. Pai, me dê um tempo de eu fazer as pessoas frutificarem, para que elas possam fazer parte do reino eternamente, para que nunca mais elas sejam cortadas. Amém? Ele foi claro, disse, se elas frutificarem, vão o quê? Vão ficar. Vão permanecer. Essa é a vontade de Deus. E Deus deu permissão, então, para o Filho, meu irmão, trabalhar conosco, fazer uma obra na nossa vida, para que frutifiquemos do jeito que o Pai espera que venhamos frutificar. Mas um dia ele virá, pessoal. O administrador da vinha. E aí ele não vai vir mais para pedir um novo tempo, mas ele vai vir para executar juízo. Se encontrar frutos, nós vamos permanecer. E vamos ficar plantados para sempre no jardim de Deus. Diga graças a Deus. Lá na eternidade. Mas se não, a Bíblia é clara, o machado está posto na raiz da árvore.
E a árvore que não der os seus frutos será cortada e será lançada no fogo. Mas o que eu tenho que fazer? Pastor, eu acho que eu não estou frutificando como Deus gostaria que eu frutificasse. Eu acho que eu posso ser melhor. Eu tenho um pensamento no meu coração que eu posso ser uma pessoa mais abençoada do que sou. Onde é que o vinhateiro resolveu trabalhar quando ele detectou o problema da vinha? Meu irmão, foi nas suas raízes, porque ele disse, eu vou escavar e eu vou adubar. Onde é que se escava e aduba? É nas raízes. Então ele entendeu que o problema da vinha não era podá-la, ele já devia ter tentado fazer isso. Às vezes Deus vem, meu irmão, nos ajude em algum sentido. Mas não adianta, às vezes a mudança não é superficial, ela tem que acontecer lá no interior. É algo que tem que partir do nosso espírito e que quando acontecer vai mudar a história da nossa vida. Pessoas, é um problema de formação, porque a raiz é onde, meu irmão, a árvore o quê? Se forma. Não é ali que ela nasce? Então, muitas vezes, quando a pessoa nasce para Deus, é ali que o problema dela é gerado. E ela precisa consertar isso. Quando a semente foi plantada, como, meu irmão, a pessoa recebeu a palavra, isso determina como é a vida dela hoje, se ela é frutífera ou não é. Jesus falou uma parábola também, aqui em Lucas mesmo. Lucas 8, a famosa parábola do semeador, que eu acho que todo mundo conhece. Lucas 8, capítulo 8. O versículo é o 11 em diante. Eu não vou ler toda a parábola, só vou ler a explicação dela. A parábola diz que o semeador saiu a semear e que ele, meu irmão, foi lançando a semente. Uma semente diz que caiu à beira do caminho. A outra semente caiu sobre pedras, meu irmão, e entre espinhos. A outra, uma caiu entre pedra e outra caiu entre espinhos. E uma outra semente caiu numa terra boa. E segundo o local onde a semente caía, assim era o tipo de produção, meu irmão, que ela tinha. E Jesus explicou a parábola do 11 em diante, ele disse assim, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não se salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação, se desviam. E o que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Diga graças a Deus. Olha, pessoal, muito difícil é que esteja alguém aqui hoje que se encaixe na primeira classe aí de pessoas. A Bíblia diz que o primeiro grupo é aquele grupo onde a semente foi lançada e ela caiu na beira do caminho. E diz a palavra que o diabo rouba a palavra para que a pessoa não creia e para que ela não seja salva. Esse grupo não está dentro da igreja, esse grupo está lá fora. São aquelas pessoas que tiveram um contato relâmpago com Deus. Um dia ouviram a palavra, mas não deram a mínima importância para ela. Elas não chegaram sequer a crer, porque a Bíblia diz que o diabo rouba antes que elas creiam e sejam salvas.